Olá pessoal, gostaria de dar continuidade aí no meu segundo vídeo do meu processo de conversão. Vou falar aí do segundo ponto hoje, de uma grande transformação que eu vivi. Acho que os vídeos vai ficar aí mais de 2 vídeos, né? Eu falei que iria dividir em 2 partes, mas foram acontecendo tantas coisas que é impossível falar aí somente em 2 vídeos. Antes de começar, eu gostaria de responder esse comentário que eu recebi, que ele falou, né, que Deus poderia fazer aí uma restauração ali no meu relacionamento. Primeiramente, eu não era casada, tá? Eu não era casada e sim, se fosse da vontade dele, se fosse da vontade de Deus, que eu estivesse com a pessoa, sim, ele iria restaurar, né? Mas no caso, não era a vontade dele. Deus poderia transformar nós dois, né? Mas não, a vontade dele. O meu caminho não era aquele caminho que eu estava seguindo. Eu estava seguindo um relacionamento que não era a vontade dele, que inclusive a gente nem seguia ali os princípios divinos, né? Estava muito longe mesmo. É uma área, inclusive, que Deus vem trabalhando bastante em mim aí para curar bastante coisas. E é uma área aí que mais para frente, quem sabe, eu possa falar aí mais detalhes de tudo que Deus fez nessa área, né, na minha vida. E é até difícil estar gravando aqui esses vídeos falando desse processo de conversão, porque foram acontecendo tantas coisas, tantas mudanças, ele foi limpando tanta coisa, corrigindo tanta coisa, que às vezes é difícil até para falar aqui nos vídeos. Mas se for da vontade dele, se for algo que ele queira que eu traga aí para frente, até mais na frente, até para ajudar pessoas, é algo que farei, mas assim, que ele permitir. Então, falando aí de uma segunda mudança, uma grande mudança na minha vida, foi o meu processo de transição capilar. Então, hoje vocês me veem assim com o cabelo cacheado, mas eu cresci não gostando, eu não gostava do meu cabelo. Cresci ali sem cuidados, né? E como quem conhece a minha história, que ainda não viu os vídeos, né? E quiser, se vocês quiserem ver ali de onde que eu saí, um pouco da minha história, volta ali nos primeiros vídeos que eu compartilho ali o início da minha história. Então a gente não tinha condições e não tinha condições ali até mesmo para o alimento, então quanto mais para o cuidado, né? É algo até que eu cresci sem aprender, sem ter esse cuidado comigo mesmo. E eu cresci não gostando do cabelo, então era sempre amarrado, eu não soltava, eu não me conhecia de cabelo cacheado, solto, por exemplo. E quando a gente se mudou para a cidade, eu lembro que eu conheci a chapinha, eu lembro que até o meu irmão morava em São Paulo e eu pedi uma para ele. E ali eu conheci a chapinha e comecei a passar a chapinha e achei, me encontrei. Eu comecei a me sentir bem com o meu cabelo, porque era uma forma ali que eu me sentia mais bonita, porque eu não tinha aprendido a ter um cuidado ali com o cabelo cacheado, não usava os produtos certos, então cresci não gostando e fui me adaptando ali no que o que todo mundo fazia, o que todo mundo achava bonito, praticamente isso. E quando eu me mudei para São Paulo, piorou mais ainda, porque eu conheci a progressiva e comecei a fazer ali sempre progressiva no cabelo, então eu ficava escrava da progressiva e da chapinha. Então eu lembro que não tinha liberdade, por exemplo, vai chover, já batia aquele desespero, meu Deus, vai chover meu cabelo. Então já batia aquele desespero. Ia para uma praia, por exemplo, não ficava em paz. Não ficava em paz porque não queria molhar o cabelo, porque ia ficar horrível o cabelo. Então não tinha liberdade. E eu vivi aí praticamente uns 12 anos sendo aí escrava aí da chapinha e da progressiva. Então foram bastante anos.
E quando foi ali, mais ou menos no final de 2021, e eu tava até ali no meu processo de somente francês na vida, né? Porque quando acabou ali o fim do relacionamento, como eu falei no outro vídeo, como se Deus mostrou as possibilidades, o francês entrou na minha vida, eu abracei o francês, era só francês na minha vida, e no meio de todo aquele momento que eu estava vivendo de francês, começou a surgir dentro de mim um desejo da transição capilar, que era algo que eu falava para mim mesmo, que nunca eu iria fazer uma transição capilar. Eu vi algumas pessoas fazendo e eu mesma falava, eu nunca vou fazer uma transição capilar. E de repente surgiu esse desejo dentro de mim e era algo que eu não queria e era muito forte mesmo, era algo que eu não controlava, foi como aquele desejo forte de sair ali do relacionamento que eu não queria sair, mas estava algo tão forte que me conduzia a isso, não me deixava em paz, sabe? Era a mesma coisa da transição capilar, era algo que eu não queria, mas estava forte. E quando eu vi, eu comecei ali a fazer esse processo, mesmo que eu não estava querendo, e às vezes chorava, porque eu olhava no espelho e não me reconhecia, e ao mesmo tempo eu sabia que tinha que continuar, porque estava forte, e decidi ir continuando o processo de transição capilar. E após eu cortei, ele ficou curto, o meu cabelo, e era algo que eu não gostava, eu não gostava do meu cabelo muito curto. Então eu olhava no espelho, gente, e não me reconhecia de jeito nenhum. Então foi um processo bem doloroso, doloroso mesmo, para eu me acostumar comigo mesmo. Então talvez por isso que algumas pessoas falam que começam e desistem, porque é doloroso, realmente é doloroso demais todo esse processo, porque mexe com a nossa imagem, com a autoestima, então tem que ser forte para passar por essa etapa. Então eu imaginava assim, é um processo, depois que eu passar por esse processo, vai estar melhor, porque antes eu passava pela minha cabeça. Gente, parece que eu fui feita para, como que eu posso falar? Eu nunca vou, eu ficava passando na minha cabeça, conseguir usar um dia meu cabelo do jeito que ele é, porque parece que ele nunca iria ficar bom, ele nunca iria ficar bonito, nunca eu iria ter esse cuidado, me reconhecer de tão assim, adaptada, moldada àquela Rose que eu acabei criando, né? Eu acabei criando porque eu não era daquele jeito. Então foi um processo doloroso que eu passei, esse processo aí de transformação, e foi bem emocionante ao longo aí do processo. Tudo que eu vivi, que eu fui vivendo essas mudanças, não é que no momento eu sabia que estava acontecendo um processo ali de transformação, de conversão, porque foi acontecendo muitas coisas na minha vida, de mudanças. Eu fui perceber isso muito depois. Nesse momento eu sabia que estava acontecendo algumas mudanças, que era algo forte em mim, que estava conduzindo, quando parece que eu não tinha controle. Quando eu via, eu já estava fazendo aquela coisa, mesmo que eu não queria fazer aquela coisa, e estava sendo doloroso. Mas está doloroso porque você está fazendo, eu me sinto obrigada a estar fazendo. Então era mais ou menos essa sensação de tá doloroso, por que você está fazendo? Mas tem algo forte me conduzindo para fazer isso. Então era mais ou menos esse sentimento. Então eu fui deixando que ele fosse conduzindo em tudo, né? Toda essa transformação. E tanto esse processo de fim do relacionamento, como esse processo de transição capilar após um tempo aí analisando, eu entendi por que eu estava passando por esse processo do fim do relacionamento. Como eu falei, eu me sentia sem identidade, eu era ali totalmente dependente. Então ele me tirou de situações
onde como se eu me sentisse muito dependente, parece que eu não viveria sem, como se eu fosse escrava da situação, não me imaginava sem, e ele foi me tirando dessas situações. Então, tanto do relacionamento como dessa escravidão aí da progressiva e da chapinha, onde eu não me via sem, eu não me via sem, eu não me reconhecia, e ele me trouxe para um lugar ali de onde eu iria me conhecer. Quem é a Rose? Eu não conhecia a Rose que ele me criou para ser, do jeito que ele me criou para ser. Eu não me conhecia. Então, todas essas mudanças iniciais que Deus fez na minha vida foi para me trazer aí para um lugar de me autoconhecer. Quem é a Rose? A Rose que ele criou para ser. Quem é ela? Quem é ela? Então, ele me trouxe para um lugar que eu fui me conhecendo. Como eu falei, eu vivia num relacionamento, eu não tinha ali identidade, eu me sentia... estava ali presa, vivia era o centro da minha vida, o relacionamento. Eu não estava me desenvolvendo, eu não estava, como eu posso falar para colocar em palavras isso, era algo como se estivesse me prendendo. Estava prendendo a Rose, estava prendendo a Rose. A Rose não conseguia se expressar, colocar para fora. A Rose não estava sendo a Rose que ele me criou para ser. Então é como se eu estivesse presa. E então ele ter me tirado do relacionamento, e depois vinha esse processo aí de transição capilar. Foi um processo aí de me conhecer, de autoconhecimento. Foi até emocionante todo esse processo, porque eu olhava para o espelho, olho para o espelho e falo, essa é a Rose que eu neguei aí por muito tempo da minha vida. Fui me conhecer, eu posso falar aí que praticamente aos 30 anos que eu fui realmente conhecer a Rose, depois de todas essas experiências que eu fui tendo com Deus, todas as transformações, me trouxe para esse lugar de me conhecer, de ser a pessoa e buscar cada vez mais. Eu continuo buscando ser aí a pessoa que ele me criou para ser, a mulher que ele me criou para ser. Foi um processo de grandes transformações que eu fui vivendo aí aos longos dos últimos anos, e essa foi aí uma transformação muito importante na minha vida. Então eu me sinto realmente uma nova pessoa, uma nova Rose, que ele foi me transformando, né? Não é que ele me transformou em uma nova pessoa, ele me transformou na pessoa que ele me criou para ser, porque eu fugia dessa Rose. Então eu vou deixar o comparativo aqui de como que eu era e como que estou agora. Vocês estão vendo, inclusive, como que eu estou agora, mas não era assim. Eu não me aceitava, eu não me reconhecia, eu só me achava, por exemplo, bonita ali, me sentia bem quando eu estava ali com o cabelo, com uma progressiva e também ali com a chapinha, né? Então, daquela forma que eu me sentia bem, eu não me via de outra forma. E agora é interessante que a gente não se vê mais daquele jeito, a gente não se reconhece. Quanto mais a gente se aproxima dele, a gente não reconhece aquela pessoa velha que a gente era. A gente não acredita que a gente era daquele jeito, que a gente fazia o que a gente fazia, a gente tem vergonha do que a gente fazia, a gente agradece pela misericórdia do Pai. Então a gente realmente não se conhece quando a gente passa aí por um processo aí verdadeiro de conversão. E ele continuou, né? Como eu falei, ele continua aí me trazendo cada vez mais para perto dele, me fazendo crescer em santidade. Então, nos próximos vídeos, para não ficar tão longo, compartilho aí nos próximos vídeos mais alguns processos aí que foram acontecendo na minha vida, e que foi também aí
uma mudança significativa que ele fez, né, na minha vida, mas todo esse processo é como se ele fosse me esvaziando. Ele foi me esvaziando cada vez mais, me tirando de pessoas, de situações, de ambientes, tirando a Rose velha. Então eu senti ele fazendo esse processo de me esvaziando mesmo cada vez mais para depois começar a preencher. É um processo assim, gente, é muito louco isso, muito louco mesmo. Eu fico muito emocionada de ter vivido isso, de ter aceitado, de ter entregado, de ter passado por essa experiência. Às vezes eu falo, por que eu demorei tanto para te conhecer? Como eu queria ter te conhecido muito antes aí na minha vida, e não somente nessa fase aí dos meus 30 anos, né? Mas tudo no tempo dele, tudo no tempo dele, né? Não adianta a gente forçar, ficar esse questionamento, porque tudo no tempo dele, eu acredito muito. E chegou esse momento, e é interessante. Eu compartilhei isso com uma colega, né, quando eu cheguei aqui, e ela, olha só que interessante, porque naquele dia do evento que você estava com o seu ex, ele te chamou, mas não chamou ele. Então, realmente é tudo no tempo dele. A gente não entende, porque tem coisas que a nossa mente não consegue entender, somos incapazes de entender os planos de Deus. Mas eu sei que naquele dia era ali o meu momento. Naquele dia, eu não sei se... porque eu já estava muito aberta, né? Eu já estava ali, eu já escutava muito, né? Muitas pregações, e eu sentia algo ali já me direcionando para isso. E talvez por eu já estar nesse momento de busca, já me tocava muito. Foi ali o momento, foi a oportunidade que ele me chamou. Então, ele foi conduzindo, é como se ele tivesse ali, ele tinha ali um plano para mim, e naquele dia ele me chamou e começou aí toda a transformação na minha vida. E eu sou tão grata aí por todas as coisas, todas as transformações que ele tem feito na minha vida. Eu sinto que eu estava presa ali em uma vida que não era a minha vida, que ele tinha algo ali grande para mim, e eu estava ali demorando para soltar essa vida velha, essa vida que não era a vida que ele tinha para mim. E eu agradeço todos os dias por ele ter feito essa transformação, por ele ter me chamado, por ele ter sido paciente, porque eu demorei nesse processo para entender o que estava acontecendo, para entender que não tem caminho melhor, não tem plenitude maior na vida do que viver na vontade dele. Eu demorei para entender, eu demorei para entregar. Então, realmente é um processo que ele foi fazendo aí na minha vida de transformação. Não foi com a minha força, foi com a força dele, ele foi conduzindo tudo. E quanto mais eu fui buscando ele, eu fui vendo o poder dele na minha vida. E eu acabei de lembrar de uma passagem aí sobre os planos que ele tem aí para a nossa vida, em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, esses são os planos de Deus para nós. Não são planos de causar dano para nós. Quando a gente decide não seguir os seus planos, né, decide seguir os planos, os nossos planos, nós mesmos decidir sem colocar ali diante de Deus, acabamos sofrendo, acabamos vivendo situações que nem era para estarmos vivendo, situações de dor, de sofrimento,
porque a gente se coloca ali em situações que não era para estarmos. Então, eu vivenciei muito isso de ter me colocado ali em situações que não era para eu estar. E o que eu percebo aí com todo esse meu processo também é que a gente pode atrasar os planos que Deus tem para a nossa vida ou adiantar. Então, quando a gente decide seguir os nossos planos, sem ali o direcionamento divino, a gente acaba atrasando o que Deus tem para a nossa vida. Então, eu percebi isso na minha vida. O fato de eu ter decidido seguir algumas coisas, ter medo de deixar para trás algumas coisas, isso atrasou os planos que Deus tinha para a minha vida. Eu sinto muito isso, mas que bom que eu consegui me libertar. Eu posso falar que é uma libertação quando você consegue sair desse velho, do seu eu velho, e viver ali o seu eu novo em Cristo. Você sente aí que você se libertou. Então é isso, vejo vocês aí na parte 3 desse meu processo de conversão. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aqui também o seu comentário.